Mas nós temos nos conformado, a gente não pode aceitar a frieza, o coração duro, a gente não pode aceitar que em um culto eu venho para cá e aí fogo cai, glória a Deus, mas em outro culto eu venho para cá e nada acontece. Será que não é o mesmo Deus que se faz presente todos os dias? Então por que a presença um dia é diferente da outra? A gente está servindo a deuses diferentes, cada um se reveza para vir, e aí um dia vem o Deus de fogo, um Deus de milagre, e no outro dia vem o Deus da frieza. Glória a Deus, então vamos lá. Essa história que todos vocês já conhecem, né? Mas a história do filho pródigo. Um resumão, mais ou menos o que acontece é que o pai ele tinha 2 filhos, pelo que a gente vê, era um pai que era rico, tinha posses, tinha servos, e um dos seus filhos ele diz: pai, me dá a herança porque eu quero viver a minha vida. Eu quero sair daqui, eu não quero mais estar aqui na casa com você. E aí ele sai e vai viver a vida dele. Ele gasta toda a fortuna, tudo aquilo que ele tinha feito de herança com o pai dele, com os prazeres da vida. Depois a gente vê o irmão dele no final, a gente vai ver, reclama que ele gastou com meretrizes, ou seja, gastou com prostituta, ele foi viver a vida do mundão. E acabou perdendo tudo. E aí ele se encontra sozinho, e sem nada, pobre, sujo, ele vai até cogitar comer a comida dos porcos. Então ele lembra que lá na casa do pai dele, eles tinham, até os servos tinham abundância, eles tinham fartura de comida, de mantimentos. Então ele pensa, se eu pelo menos pedir para o meu pai que ele me deixar voltar como um servo ali na casa dele, já é melhor do que estar aqui, né? E ele decide voltar, depois de chegar no fundo do poço. Mas o foco dessa mensagem de hoje não é sobre o filho que saiu de casa. Na verdade, hoje eu queria falar sobre o filho que permaneceu. Porque esse filho, a gente ainda não leu uma parte dele, mas esse filho que permaneceu, a gente vê uma coisa um pouco preocupante dele. Porque muitas vezes, infelizmente, acredito que ele nos representa muito mais do que aquele filho que acabou indo embora. A gente vê aqui no versículo, pode ir para o 25. Depois do filho ter voltado, eles estavam fazendo festa, a gente vê isso aqui. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então a gente vê que o outro irmão, ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão, na verdade ele fica bravo com o pai. Ele fica bravo com o pai, e a gente vê que na verdade o problema desse irmão é que ele tinha um coração endurecido. E é por isso que eu queria trazer a mensagem sobre esse irmão, não sobre o que saiu. Porque a gente vê que todo mundo se alegra, e o pai ele faz uma festa, ele faz um churrascão ali com um bezerro, que eles tinham um bezerro cevado, alegre porque o seu filho retornou, e o seu irmão, que era para também estar feliz, também está comemorando, na verdade ele vai reclamar com o pai, que o pai nunca fez um churrasco daquele bezerro para ele, enquanto ele estava em casa. Eu fico pensando, será que esse não tem sido o problema da igreja atual, o problema dos nossos corações? Nós temos andado talvez com um coração tão endurecido que a gente já não escuta mais a voz do pai dizendo: filho, eu estou aqui com você e tudo que eu tenho te pertence. Às vezes a gente vê que, às vezes acontece, por exemplo, de quando as pessoas elas se afastam do pai e elas retornam, e aí elas se arrependem e Deus começa a usar. E às vezes a gente que está aqui na casa do pai,
em vez de se alegrar, em vez de trabalhar junto, a gente às vezes sente inveja, sente porque ele, não eu. Às vezes a gente para de sentir a presença de Deus, a gente já não consegue mais se relacionar com o Pai, coração endurecido, assim como esse irmão. Glória a Deus! Glória a Deus. Então os corações endurecidos, eles não nos impedem de ouvir a voz do Pai dizendo: filho, tudo que é meu é seu, porque Ele já disse isso. Ele já morreu por nós, Ele já se entregou por você, Ele já te deu o direito de ser chamado de filho. Então tudo que é dele é seu. A gente tem uma herança preparada no céu, e na verdade Jesus disse que nós faremos obras maiores do que a dele na terra. Mas muitas das vezes a gente não toma posse dessa palavra, porque a gente não conhece o Pai, porque a gente não anda com o Pai, porque a gente anda de coração endurecido. Aleluia. E o problema está aí, porque quando a gente esquece a natureza do Pai, a gente já não sabe mais de quem a gente é filho. Então, por estarmos com o coração tão endurecido, andando sempre longe do Pai, a gente esquece quem é o nosso Pai, a gente esquece tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele é, e todo o direito que Ele nos deu de usar as suas riquezas ali no caso, né? Seja com Ele derramou o seu Espírito sobre nós temos direito, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos autoridade para pregar, nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, e Ele disse que faremos muito mais. Mas o problema está que nós perdemos a identidade. E esse tem sido um grande problema da igreja, porque na verdade, se nós esquecemos qual é a natureza do nosso Pai, a gente já não sabe mais quem a gente é. Porque eu sei que eu sou Natanael, filho de André, sou em Conceição, eu sei que minha avó é Eliette, eu sei de onde eu vim, eu sei a história da minha família, então eu sei quem eu sou, eu sei quem é que eles me criaram, que me educaram para ser. Mas se eu esqueço que Deus é o meu Pai, então como eu posso viver uma vida como um cristão nessa terra? Como que eu posso ter uma vida de santidade? Como que eu posso ter uma vida de unção, de poder, uma vida de propósito, se o meu Pai me deu tudo isso, mas eu já não sei mais quem Ele é? Em 2 Coríntios 3, acho que tem precisa colocar, diz que nós somos cartas vivas que anunciam o Evangelho. Eu vou ler aqui rapidinho. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Então, quando ele diz que nós somos cartas escritas com o Espírito de Deus, e as pessoas, o que mais preocupa aqui nesse texto, na verdade, é que diz que nós somos conhecidos e lidos por todos os homens. Se nós não temos a identidade de Cristo, se nós não sabemos quem é o nosso Pai, o que será que as pessoas têm lido na carta que você é? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas conseguem lembrar de Jesus? Elas veem as atitudes de Jesus? Ou elas veem pessoas descontroladas, pessoas desanimadas, ansiosas, pessoas que já não têm mais um propósito na vida? Qual é o evangelho que as pessoas têm visto quando olham para você? E aí a gente começa a mensagem de hoje, com o tema Nascidos de Deus. A gente sabe que existe essa falácia hoje em dia de que todo mundo é filho de Deus, né? Nós somos todo mundo filho de Deus, Deus é Pai. Só que isso na verdade é mentira. Não somos todos filhos de Deus. Em João 1,12, a palavra diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe a Jesus e crê no seu nome, você passa a ser chamado de filho de Deus. Não é qualquer um, porque as pessoas elas começaram a usar como discurso: que Deus é amor, que Deus é maravilhoso. Ele é, Deus é amor, Ele é, mas não dá para viver com Ele tentando viver de qualquer jeito. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um dever, um propósito aqui na terra, e Ele entregou para cada um de vocês, para cada um de nós. E nós devemos levar a palavra do Pai, nós devemos levar o nome do nosso Pai, nós devemos levar o sobrenome de Cristo, a identidade de Deus, a identidade do Pai. Imagina, por exemplo, esse filho que saiu e foi gastar a fortuna. Imagina como ele sujou o nome do Pai, o nome da família, né? Já ali, comendo com os porcos.
Nós somos chamados justamente para levar essa identidade, levar o nome de Cristo. Mas não dá para levar de qualquer jeito. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós cremos no seu nome, a gente morre pelo nome. E o velho homem ele já não existe mais. Agora você é nascido de Deus. Aleluia. E quando você é nascido de Deus, já não dá mais para você viver de qualquer forma. Na verdade, você não pode mais fazer as suas vontades. Você, como um filho de Deus, como nascido de Deus, é nosso dever fazer a vontade do Pai. E nós devemos viver para Ele, porque quando o velho homem ele morre, os velhos hábitos precisam morrer com ele. A gente até canta aqui, né? Paulo escreveu na carta ali, que nós cantamos, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Você conhece? Canta aí. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. E ele continua com Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. É muito bonito, na verdade, quando nós cantamos isso. Mas, infelizmente, acaba por sendo uma realidade. O que acontece é que as igrejas se tornaram um grande amontoado de hipocrisia, onde você com o seu pecado ali, eu com o meu pecado aqui, nós cantamos mentiras que nós não vivemos e nem pretendemos viver, dizendo que eu já estou crucificado com Cristo, mas a primeira oportunidade que eu tenho de me parecer com Cristo, eu faço completamente o oposto do que Ele me chamou de fazer. Então, pensem como Paulo, que disse isso, que escreveu isso, ele foi um cara que ele largou tudo. Ele realmente deixou que Cristo vivesse nele. Mas e você? Mas e eu? Como tem sido a sua vida? A sua carta escrita? Como as pessoas se enxergam? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Porque é muito fácil vocês olharem para mim aqui e falar: o Natanael aqui, ele toca, ele ministra, hoje ele está pregando, massa. Mas aí eu chego no meu trabalho e o que as pessoas veem em mim não é Jesus. O que as pessoas veem em mim é um cara que não é paciente, é um cara que fica apontando os outros, é um cara que xinga, é um cara que faz tudo que não condiz com a presença do Senhor. Então, se esse cara do meu trabalho, que vê a minha carta lá no trabalho, entra aqui agora, com que cara que eu fico aqui no altar pegando? E a gente acaba afastando as pessoas da casa do Pai por causa da carta que a gente revela a eles. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Glória a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com a vida que a gente escolhe ter. Porque o pecado, ele parece bom. Ele, se não fosse bom, ninguém pecava, né? O pecado, ele é atrativo, ele parece bom. As pessoas, elas gostam de viver da forma que acham que devem, porque isso é atrativo. É muito mais fácil, por exemplo, a pessoa vir aqui e me dar um tapa na cara, e aí eu vou pra porrada com ele. Às vezes as pessoas, nós cristãos, a gente não quer nem esperar a pessoa bater na gente, a gente já está indo para cima do cara antes de bater. E Jesus fala: você tem que dar outra face. Aí a gente precisa ser paciente, mas aí o pastor, meu Deus do céu, não aguento o pastor, não suporto o pastor. Ele fala as coisas e não tem paciência com o pastor. Eu não quero ter paciência com o pastor. Sabe, essa coisa de, eu não vou com a cara do diabo, não. Eu não quero diabo, não. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. A gente fica vivendo o que a gente quer, e só o que a gente quer, que Jesus Cristo fica aonde na nossa vida? Porque se eu só faço o que eu quero, então eu não morri para mim. Eu estou cantando que eu estou crucificado, mas na verdade, quem está crucificado é Jesus. A gente até viu lá na Comec, no treinamento que teve ontem, né, um monólogo, a parte do teatro, em que ela representava isso. Cada vez que eu escolho fazer as minhas vontades, é como se eu tirasse o meu pecado que está crucificado na cruz, me vestisse com ele, colocasse no trono e crucificasse Jesus de volta. E o problema é que a gente é teimoso, a gente escolhe viver da forma que a gente acha que deve. E é isso que mais machuca, sabe? Porque o pecado, o grande problema do pecado é que ele fere a nossa identidade.
Quanto mais eu pego, menos eu sei quem Jesus é. E a gente vai tendo o coração cada vez mais endurecido e endurecido, e aí o coração vai ficando como uma pedra, e aí você já não sente mais a presença do Senhor. A gente pode cantar, pode louvar aqui, pode ouvir pregações, e o fogo pode cair, mas no final eu volto para casa do mesmo jeito. Eu entro na igreja, eu vou até a casa do Pai, como aquele irmão que vivia na casa do Pai, trabalhando. Assim como muitos aqui trabalham na casa do Pai, investem aqui, tocam, cantam, fazem qualquer coisa, servem, mas o coração é endurecido. E a gente vê que isso não condiz com a identidade do Pai. Porque o Pai ele se alegra, você vê que o filho vem todo sujo, e o Pai ele corre até o filho, e ele beija o filho. Imagina o cheiro que aquele cara dava, morando na rua, comendo com os povos. Ele humilhou o Pai, ele sujou o nome do Pai, e o Pai ele disse que se compadecendo, ele vai até o filho. Quando o filho decide voltar, ele vai até o filho. Mas e o coração do irmão? Se vive com o Pai, não deveria ser igual ao do Pai? Se eu vivo com o Pai, as minhas vontades, os meus desejos não deveriam estar alinhados com o desejo do Pai? Então por que um se alegra tanto e o outro, na verdade, fica entristecido, fica aborrecido? É justamente por conta da dureza de coração. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, principalmente para nós que vivemos aqui, na casa do Pai, como cristãos, às vezes a gente acha que a gente é imune a muita coisa. A gente acha que a gente é imune ao pecado, a gente acha que nada vai acontecer. As coisas acontecem para quem está lá no mundo, lá fora. Mas aqui dentro, glória a Deus, eu vou lá, eu vou ouvir um louvor, eu vou levantar minha mão, eu vou chorar ali de emoção, e depois eu vou para casa e vou continuar vivendo a mesma vida de pecado, longe de Jesus, que eu sempre tenho vivido. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você vê que eles não tinham o mesmo coração, eles não estavam alinhados no mesmo sentimento, na mesma visão. E a gente enxerga que o irmão, ele vivia na casa do Pai, mas ele vivia sem propósito. Porque ali ele trabalhava, mas ele não estava alinhado com o propósito que o Pai tinha. O Pai, ele ama, ele cuida, ele aceita de volta, ele perdoa. E o filho, a gente vê sobre o propósito em Apocalipse 3:15. Ali onde o Senhor fala para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então você vê que quando Jesus fala disso, a gente ouve muito ali sobre é melhor ser frio, é melhor ser quente. Mas qual que era a história da igreja de Laodiceia? Laodiceia, historicamente, ela tinha aquedutos, que eram os dutos de água, que levavam água para a cidade. Ela não tinha água ali, e ela era abastecida por esses dutos de água. Tinham dois. Um vinha com águas frias, que vinha lá, era lá para a região de Corinto, lá, dos amigos lá, vinha de lá águas geladas, e elas serviam para refrescar, eram usadas ali para refrescar, e o outro duto trazia as águas termais, que vinham quentes para ser usada para a medicina. E quando Deus fala isso para a igreja, que dela deve ser frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você, ele fala sobre propósito. Porque a água, como ela percorria distâncias muito grandes, ela acabava ficando morna no caminho. Ela já não era mais fria e a água quente já não era mais quente. Então ela perdia o propósito. E aí você vê, tinha água, mas ela já não tinha mais propósito. A água morna não servia nem para medicina e nem para refrescar. Ela não servia para nada. E ainda lendo, fala que ainda tinha gosto ruim. Então, sabe, será que não é isso que tem acontecido com a gente? Porque talvez você está aqui hoje, sentado aí, talvez eu estou aqui hoje, pregando, glória a Deus, mas qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Será que é esse? Será que você tem conseguido cumprir o propósito que Ele tem para você? Ou será que você tem vivido como um irmão do filho pródigo, que vive na casa do Pai, mas não tem propósito? Vive ali porque vive e o propósito não está alinhado com o do Pai.
E aí a gente pensa, tá bom, mas como que eu vou saber qual que é o meu propósito na casa do Pai? E aí que a gente entra na chave principal, e talvez mais óbvia, que todo mundo sabe. Para você conseguir entender o propósito com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Para você conhecer o coração de Deus, você precisa ter intimidade com o Pai. Ali em Salmos 25:14, ele diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Em João 15:15 diz, Jesus diz isso para os discípulos: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então você vê que Jesus ele diz para os discípulos: eu já não chamo mais de servo, porque servo ele serve porque ele é obrigado, ele não sabe o que o servo dele quer. Ele tem que fazer e pronto. Mas Jesus diz: vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai me diz eu passo para vocês. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a viver em intimidade com o Senhor. Isso tem se perdido justamente pela dureza de coração. Nós já não conseguimos mais nos entregar da forma que devia. A gente já não consegue mais sacrificar coisas da nossa vida que nos custam. Porque a gente quer viver da forma que a gente quer viver. E isso nos afasta cada vez mais da presença de Deus. E como que eu vou saber o propósito que Deus tem para a minha vida se eu não me torno um amigo de Deus? Ele nos chama, ele se apresenta como um pai, ele se apresenta como um amigo. E ele quer revelar o coração dele para você, ele quer revelar o coração dele para nós. Só que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar para isso. Não adianta a gente querer viver achando que é suficiente estar na casa do Pai. Porque aquele filho que saiu, ele voltou e ele foi perdoado, ele foi recebido. Claro, ele teve as consequências dele. Estou falando para você sair da casa do Pai, pelo amor de Deus. Mas que você que está, que seja o seu desejo ter o coração como o coração do Pai. A gente até canta direto, mais uma vez. A gente canta: dá meu coração igual ao teu, mas a gente não aceita ter o coração quebrado. Cada discípulo ali que foi chamado de amigo tiveram que deixar tudo para trás, eles tiveram que largar os seus jeitos e até seguindo, enquanto andavam com Jesus, cada um tinha sua característica que só foi ser ajustada depois que Jesus morreu e depois que ele ressuscitou. Pedro, por exemplo, ali brigão, querendo arrumar confusão com os outros, quando Jesus está sendo crucificado, ele nega Jesus e ele foge e volta atrás. Ele rejeita o chamado de Jesus e volta a pescar. Ele vai lá para a praia. E aí Jesus vai lá e chama e restaura ele o chamado dele. E aí a partir dali a gente vê ele pregando, depois vai ter 3.000 pessoas lá quando eles são batizados, vê ele cumprindo o propósito que ele foi chamado. Só que justamente isso, as pessoas não querem abandonar, as pessoas não querem deixar as práticas pecaminosas, as pessoas não querem deixar aquilo que rouba o tempo do Pai. Porque o filho estava ali, ele disse que ele estava trabalhando. Tanto que quando está acontecendo a festa, ele está chegando no campo, a Bíblia fala. Então ele está chegando no campo, ele estava trabalhando, ele não estava à toa. Mas não importa, não adianta de nada se o nosso coração não tem sinceridade. Se eu estou aqui hoje cantando para você, se eu estou aqui hoje pregando, mas o meu coração, ele não acredita nas palavras que eu falo, se o meu coração não quer ser quebrantado, então de nada vale que você sente ali, que você escute a palavra todo dia, que você cante um louvor, se você não está disposto a renunciar tudo aquilo que toma o lugar de Jesus no trono da sua vida. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que toma o trono de Deus na nossa vida. Porque ele nos chama para a intimidade. Ele se apresenta como pai. Talvez o seu pai terreno, ele não foi um pai presente. Ele não foi um pai que cuidou de você. Mas ele mostra que ele cuida, que ele sara, que ele transforma. Ele mostra que ele é um pai que recebe você de volta. Não importa o quão longe você tenha ido, ele está disposto a te receber de volta. E ele te perdoa, e ele te limpa. E ele fala: cara, coloca a sandália no pé dele, porque quem andava descalço era escravo. Coloca um anel no dedo dele, que representava a honra. Então não importa o quão longe você tenha ido, ele te chama como pai para retornar, para estar com ele. Ele restaura a honra, ele restaura a honra, ele perdoa os pecados. Mas nós precisamos aceitar Jesus como nosso pai. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso amigo. Às vezes nós se acostumamos também com ver ele só como Senhor. Só que ele disse: Senhor,
Os servos, eles não conhecem o coração do Senhor. Por isso que Ele nos chama de amigo. Ele quer que você tenha livre acesso ao Pai. Por isso que Ele enviou Jesus, por isso que Ele deu a maior prova de amor que alguém poderia ter dado na cruz. E Ele te chamou para ser nascido de Deus, para ser filho de Deus. Nós não somos mais órfãos, Ele nos deu o espírito de adoção, porque nós andávamos separados, nós andávamos perdidos, nós andávamos na morte. E aí Ele veio e Ele fez a troca. E hoje você pode ter vida. Hoje nós podemos ter vida em abundância pela graça do Senhor. Aleluia. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Porque às vezes nós vemos muito Jesus sendo apresentado como um Deus apenas de amor, e Ele é. Mas nós precisamos aprender a viver com Cristo. Se nós o amamos, então nós precisamos fazer sacrifícios. E justamente isso, sabe, não pode existir no nosso meio essa coisa de eu faço porque eu não quero, eu não tenho vontade. Nós precisamos perguntar ao Senhor qual é a sua vontade, Senhor. Porque se Ele te chama para fazer algo, Ele te capacita. E Ele vai te usar. Mas você precisa ter um coração quebrantado e sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar cada dia mais próximos dele. Porque senão não adianta, mais uma vez, não adianta nada. Tudo que nós fazemos, tudo é perda, né? Nós cantamos também outra canção, nós falamos tudo é perda, se não tenho a ti, mas na verdade eu estou disposto a perder Jesus, a perder tudo relacionado ao Pai, mas eu não quero que nada tome os meus prazeres, eu não quero que nada tome o meu dinheiro. E nós precisamos fazer orações perigosas, nós precisamos estar dispostos a abandonar tudo que nos tira da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem mais coisas ali para fazer. Então, por fim, em 1 João 5,18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se segredo, e o maligno não lhe toca. Então a gente vê, todo aquele que é gerado de Deus, ele não vive pecando, ele se conserva e o maligno não lhe toca. A gente vê muito expressões assim usadas na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a gente vê que Deus nos chama para guerrear, para batalhar contra o inimigo. E o inimigo não tem esse direito de nos tocar. Só que o problema é que, se a Bíblia diz que se eu resistir ao diabo ele vai fugir de mim, mas ele não está fugindo, então alguém não está resistindo. Alguma coisa está errada. E esse é o problema. A gente não está resistindo ao pecado. Na verdade, muitas vezes a gente se alia a ele e a nossa carta viva afasta as outras pessoas. Aquilo que deveria estar atraindo as pessoas para a casa do Pai, na verdade, cada dia mais afasta as pessoas da casa do Pai, porque eles não conseguem viver como um cristão. Na verdade, eles olham para mim, e se eu não vivo como Cristo, então para quê? Para que eu vou para a mesma igreja desse cara aí que está falando? Para que eu vou fazer essas coisas? E justamente a gente acaba normalizando muito uma vida de pecado. Nós temos as mentirinhas, nós temos a fofoca, a maledicência, falar mal dos outros. A gente se acostumou com esses pecadinhos que, eu não estou matando ninguém, está tudo bem. E na verdade isso vai cada vez mais sujando a sua identidade com Deus. Porque você vai perdendo o contato, você vai perdendo a sua identidade. Cada vez mais uma mentira aqui, uma mentira ali. Eu falo mal aqui, eu falo mal ali. A gente se junta com os irmãos para falar mal do outro e para fazer fofoca. E o Pai, ele fica aonde nessa história? A gente vai cada vez mais correndo para longe do Pai. E em vez de agir, sabe, tentando se aproximar, tentando estar cada vez perto dele, a gente vai normalizando o pecado e abusando da paciência e da misericórdia que o Senhor tem que fazer. Porque Ele é paciente, Ele é misericordioso. E Ele faz isso para que nós temos vontade de estar com Ele. Precisa existir um desejo de buscar cada vez mais a presença dEle, de ter intimidade com Ele. Só que nós nos aproveitamos para abusar do perdão. Eu peco aqui, eu peco ali, mas depois eu estou a voltar e eu pedir perdão e está tudo bem.
E Deus ele conhece o seu coração. Se realmente há arrependimento, ele perdoa. Mas o problema é que nós não podemos planejar os nossos pecados achando que Deus é só correr para o Pai que vai dar tudo certo. Porque ele perdoa, mas tem consequência. Tudo tem consequência. E se torna cada dia mais difícil de se entregar verdadeiramente na presença dele. O que me motivou, na verdade, a trazer essa mensagem foi esse texto de Romanos 2, 4. Está numa tradução aqui que ela é mais explicativa, né, do texto, e já explica muito bem o que eu queria dizer. Mas esse texto ele falou muito comigo, e foi o que motivou a trazer essa mensagem, porque muitas vezes nós acabamos normalizando ali a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor, e tratamos isso como algo que é natural. É só eu pecar aqui, não é só eu pecar ali, está tudo bem. E em Romanos 2, 4, Paulo diz para a igreja: será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Ou que você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? A sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Então será que a gente não entende o quão paciente o Senhor tem sido conosco? A gente quer viver a vida de qualquer forma. E Ele está ali esperando. E a vontade de Deus ela tem a finalidade de nos levar ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Por isso, Ele perdoa, Ele é misericordioso. Mas será que isso não incomoda? Isso não tem te incomodado? Viver como se Jesus não existisse, como se Ele não pudesse voltar a qualquer momento, como se Ele não fosse santo. Então eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer as coisas a hora que eu quero. Será que isso não incomoda você? Porque isso deveria ser o nosso principal incômodo. Se eu não estou vivendo de forma que agrade o Senhor, então eu não posso me conformar. Mas nós temos nos conformado, a gente não pode aceitar a frieza, o coração duro, a gente não pode aceitar que em um culto eu venho para cá e aí fogo cai, glória a Deus, mas em outro culto eu venho para cá e nada acontece. Será que não é o mesmo Deus que se faz presente todos os dias? Então por que a presença um dia é diferente da outra? A gente está servindo a deuses diferentes, cada um se reveza para vir, e aí um dia vem o Deus de fogo, um Deus de milagre, e no outro dia vem o Deus da frieza. É por isso que não faz sentido, sabe? A gente está vivendo uma vida que não tem lógica. Como eu posso servir a Deus e não buscar intimidade com Ele? Por isso, a gente tinha até pregado sobre Equibalo, né? E sobre não se conformar. Justamente por isso que nós não podemos nos conformar em uma vida longe de Deus. A gente não pode se conformar e não sentir a presença de Deus. Se você não sente a presença de Deus, se você não ouve Deus falar, então isso precisa te incomodar muito. Porque Ele está esperando você correr até Ele. Mas você não vai. Ele é o mesmo Deus, hoje e sempre, ontem, hoje e eternamente. Amém. Mas por que Deus fazia tanta coisa antes e não faz agora? Porque o problema sou eu, o problema não é Ele. O poder dele não diminuiu, só que eu não me achego ao Pai. A minha mentalidade não é como a do Pai, o meu coração não é como a do Pai, o meu propósito, eu não sei qual é. E aí eu vivo uma vida de tristeza. Eu vivo uma vida que parece que nada me preenche, nada vale a pena, eu não sei o que fazer, eu vivo na ansiedade, eu vivo na depressão, porque a sua alma não foi feita para viver longe de Jesus. Na verdade, nós fomos criados para estar com Ele, cada dia mais próximos dEle, cada dia mais próximos até chegar o grande dia em que nós vamos subir e nós vamos nos encontrar com Ele lá na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente pensa, como eu faço isso? Como eu posso me tornar nascido de Deus? Como eu posso ser chamado de filho de Deus? 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como nós somos nascidos de Deus, crendo que Jesus Cristo é o nosso Deus, crendo que Ele
se entregou, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. E não para só aí, na verdade. Falar amando todo aquele que também crê. Então, na verdade, como nós somos chamados de filhos de Deus, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e nós amamos aqueles que são filhos dele. Nós nos amamos. E é justamente, talvez possa ser a parte mais difícil, né? Que amar Jesus é muito fácil, né? Mas amar o pastor, às vezes, pode não ser. Mas é aquilo que a gente falou, ele não está chamando para fazer o que você está com vontade de fazer. Ele está falando, perdoa, não perdoa. Ele está falando, anda junto, então anda junto. Está falando, cuida, então cuida. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos nascidos de Deus, a vontade do Pai é a nossa vontade. E se Ele deu a vida dele por você, então eu também vou cuidar de você. Porque esse é o desejo do Pai. E é o desejo que nós cuidemos uns dos outros, que a gente ande em união, ande em comunhão. O inferno ele não consegue, ele não tem brecha, ele não tem abertura para lutar contra uma igreja que é unida no mesmo propósito. No propósito correto. Ele não tem força. E realmente, se nós nos juntarmos, nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós porque isso está escrito. E nós cremos na palavra. Se nós andarmos em união, se nós andarmos em amor, se nós cuidarmos uns dos outros, se a gente se preocupar com o problema do outro, com a dor do outro, e colocar, às vezes, até a vontade do outro acima da nossa, nós vamos crescer, nós vamos viver a intimidade com o Senhor. Não viver como esse irmão que veio à volta do outro, ali afundado no pecado e resolvendo voltar para a casa do pai, ele sentiu raiva, sentiu inveja. E para finalizar, 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Então, para tudo isso que nós falamos hoje, nós terminamos aí. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não importa a dificuldade que tenha passado, não importa tudo que tenha acontecido, tudo que tenha vindo contra nós. Se você é nascido de Deus, Ele disse que você vai vencer. Ele disse que estaria com a gente todos os dias. Nós vivemos nesse propósito, nós seguimos esse caminho, porque nós sabemos o que nos espera no final. Nós sabemos que nós vamos vencer esse mundo. Isso exige posicionamento. Isso exige não se conformar com a frieza, com a distância do Pai, com o problema com os irmãos. Se nós queremos ser nascidos de Deus, nós precisamos viver como Jesus viveu. E Jesus ele fez de tudo e ele se entregou por nós. Você estaria disposto a se entregar por alguém? É difícil, eu confesso, não sei. Bem provável que não. Mas o objetivo é não se conformar. Eu não posso simplesmente dizer que eu não estou nem aí, está tudo bem. Eu posso dizer que hoje eu não estou nem aí, mas eu não posso aceitar que eu não estou nem aí. Eu não posso aceitar isso, porque não é isso que Jesus espera de mim. Nós não podemos ser monos, nós precisamos ter um propósito. E nós precisamos viver como Cristo viveu. Então é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a todo nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos começar com algumas coisas que a gente tem preparado para hoje, para o Dia dos Pais, mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade, na verdade, né? Porque vocês viram que o pai é um pai de amor, ele é um pai que, independente daquilo que o filho fez, ele o esperava de volta. E quando o filho tomou a decisão de retornar e o pai o encontra vindo ao longe, ele nem esperou o filho chegar, na verdade, ele foi atrás, correu e abraçou o filho e beijou o filho. Então talvez hoje a sua situação possa ser parecida com a do filho pródigo, ou talvez até com o filho que ficou em casa. Talvez você ache que não foi tão longe, mas ainda assim vive longe do Pai.
Se você hoje deseja ser nascido de Deus, se você hoje deseja ser chamado de filho de Deus, Ele te deu essa oportunidade, Ele te dá esse direito. Se você vier confessar Jesus Cristo como único Senhor da sua vida. Então eu queria abrir essa oportunidade para você que talvez nunca recebeu o Senhor como Pai, ou talvez você que algum dia já esteve na presença, mas hoje não se encontra mais, seja por qual for o motivo. O Pai, Ele te espera de braços abertos e Ele te aguarda. Então vem. A gente não vai fazer igual o outro irmão de ficar bravo, não. A gente vai fazer festa. O Senhor, Ele te chama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você até o final do culto, ficar isso te incomodando, mas não deixe passar de hoje, não deixe passar de hoje. Porque o Pai, Ele te chama para intimidade. Aleluia. Ele te chama. E não é mais tempo, não, tá? Porque Ele está na casa do Pai. Estar com o Pai é muito bom.